Olá pessoal, hoje nessa nossa videoaula nós faremos o exemplo da criação de um serviço web para uma agência de turismo, a qual deseja fazer a consulta do preço de uma passagem aérea junto a uma companhia aérea. Então o que nós faremos no primeiro momento? Criaremos um serviço web, o qual será responsável por receber a requisição de uma consulta, sendo informado para esse serviço web qual é o destino desejado. Esse serviço web determina o preço da passagem e devolve para quem fez a chamada, para o cliente, para o software cliente. Em um segundo momento, o que nós faremos? Criaremos um aplicativo cliente que fará a comunicação com esse serviço web, informando a ele qual é o destino e recebendo como resposta o preço da passagem. Então, primeiramente, o que nós faremos? Criaremos aqui um novo projeto, Java Web, aplicação web. Neste momento estamos criando o serviço web, que vai rodar no servidor. Vamos chamar esse serviço web de serviço aéreo. Ok. Concluímos a criação desse projeto. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos criar aqui nesse nosso projeto um pacote para que nós possamos trabalhar aqui com os nossos códigos-fonte. Vamos criar um pacote Java chamado pacote serviços. Perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? Criar o serviço web propriamente dito. Então, clicamos aqui com o botão direito no projeto, novo. Vamos vir aqui em outros. Aqui na categoria, nós vamos escolher lá embaixo o que? Web Services. E escolheremos aqui no tipo de arquivo um Web Service. Próximo, vamos chamar esse serviço de serviço aéreo. Qual pacote desejamos colocá-lo? Colocaremos aqui no pacote serviços. Finalizar. Ok. Ele já criou o nosso serviço aqui, chamado serviço aéreo. E ele já fez o que também? Ele criou uma operação nesse web service chamado Hello. Só que não é ele que nós queremos usar. O que nós vamos utilizar? Nós criaremos a nossa opção chamada Get Preço Viagem. Então aqui chamará também Get Preço Viagem, o nosso método. E ele vai receber um parâmetro que será quem? O destino. Uma vez que nós temos esse método, ele precisará retornar um dado do tipo float, que será o preço da passagem. Então, o que nós temos que fazer agora? Testar qual é o destino para o qual o cliente, o passageiro, deseja ir. Então, vamos fazer um if destino.equals. Colocaremos aqui Campinas. Se for Campinas, nós vamos retornar o preço de R$200 a passagem. Se o destino for igual a BH, nós retornaremos o preço de R$150. Caso contrário, retornaremos o preço zero, ou seja, não faço esse itinerário que foi solicitado. Ok, já estamos aqui com o nosso serviço criado. O que nós faremos agora? Botão direito, limpar e construir para construir o nosso projeto. Botão direito, executar. Vai ter que abrir uma página com o nosso projeto lá. Perfeito. Já está em execução. O que nós podemos fazer? O serviço já está no servidor, já está implantado, o servidor já está funcionando. Nós podemos vir aqui na pasta Web Services. Temos aqui o serviço aéreo. Clicar com o botão direito e pedir para ele o quê? Testar o Web Service. Quando eu faço isso, ele abre essa tela aqui de teste, já interagindo com aquele nosso serviço. Inicialmente, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um teste aqui perguntando, olha, se eu quero ir para Campinas, qual é o preço da minha viagem? Nesse momento, o que é importante a gente observar? Que nós temos aqui aquilo que nós vimos em uma de nossas últimas videoaulas a respeito do protocolo SOAP, que é o Simple Object Access Protocol. Vejam só, o SOAP é quem está descrevendo essa chamada a esse serviço web. Como é um sistema distribuído, essa chamada desse método está sendo feito remotamente. Esse protocolo SOAP será o responsável
por descrever como essa chamada deverá ser feita. Se vocês observarem aqui, ó, o que ele está falando aqui, ó, get preço viagem, que é o método que eu vou chamar, e ele está falando o quê? Que o parâmetro destino recebe como valor Campinas. Então, o serviço web, quando receber essa informação, receber essa mensagem SOAP, ele vai invocar o método get preço viagem e vai passar como parâmetro para o destino o valor Campinas. Essa execução do serviço acontece e essa resposta é enviada novamente pela internet, pela rede, para o software, para o aplicativo cliente que fez a chamada remota ao serviço web. Vejam só, o que ele está falando? Get preço viagem response, ou seja, a resposta dessa chamada, e o valor de retorno é R$200. Então, está ok, nosso serviço está funcionando. Uma outra coisa que é interessante nós vermos é o arquivo WSDL, que é o Web Services Description Language, que nós também já citamos em nossas últimas aulas. Esse arquivo WSDL é o que vai permitir que depois, daqui a pouco, quando nós formos criar o cliente, o software que vai se conectar a esse serviço web pedindo a execução de um método para que seja executado remotamente, é por meio desse arquivo WSDL que nós conseguiremos construir as stubs, a camada de software que vai fazer todo esse processamento de pegar o valor dos parâmetros, colocar na mensagem SOAP, enviar, receber a resposta por meio do SOAP também e devolver para o aplicativo. Então é por meio deste WSDL que nós faremos tudo isso. Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, já para facilitar o nosso trabalho, nós vamos dar um Ctrl C neste endereço que é onde está o WSDL. Então, neste momento, nós já temos o nosso serviço, a parte do servidor, pronto para ser executado, para ser invocado remotamente por um cliente. Agora, iniciaremos o trabalho para criar o cliente, aquele software que vai fazer a chamada a esse serviço por meio da internet. A gente vai vir aqui em Arquivo, Novo Projeto, Projeto Java, Aplicação Java, e vamos chamar esse projeto de Agência Viagem. É a agência que vai fazer a conexão à empresa aérea para perguntar o preço de um trajeto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse nosso projeto, vamos criar um novo, mais uma vez vamos em Outros, categoria Web Services, só que agora criaremos o quê? Um cliente para serviço web. Vamos para o próximo. Aí ele está me perguntando qual é o WSDL. Ele precisa saber como é esse serviço, qual é a descrição da interface desse serviço, para que ele consiga gerar as stubs, que é a camada de software que eu preciso para me relacionar, para eu interagir com esse serviço. Nós vamos falar que essa WSDL está em uma URL, que é aquela que eu acabei de copiar quando estávamos fazendo o servidor, o serviço propriamente dito. Finalizar. O que ele fez aqui agora? Criou para mim. Vou clicar com o botão direito aqui, vou dar um limpar e construir para ele fazer o processamento do WSDL, tudo certinho. Ok. Nesse momento, se viermos aqui, ó, referências para o Web Services, ele já criou uma referência para mim para o serviço aéreo, que eu posso ver aqui, ó, que eu tenho todos esses elementos, que é o que? Get preço viagem dentro do serviço web, que é o que eu precisava. Se eu vier aqui em códigos fontes gerados, eu vou encontrar as classes que foram geradas para que eu possa fazer a interação por meio de um aplicativo cliente com esse serviço que está remoto. Agora, como é que nós vamos fazer o consumo desse serviço? Observem que nós temos aqui um serviço aéreo service. Eu vou vir aqui no meu aplicativo e vou criar aqui, ó, serviço aéreo service, vamos chamar aqui de serviço igual a new, serviço aéreo service. Vou fazer a importação dele. Escrevi alguma coisa errada. Aéreo service. Ótimo. Já tenho então um objeto que está apontando para o meu serviço web que está rodando lá no servidor. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar uma porta de comunicação, que é como eu vou fazer
para fazer o acesso daqui do meu cliente ao servidor. Então nós faremos o que aqui? Ó? Eu vou criar aqui uma variável float chamada preço, e esse preço vai receber o que? Eu vou pegar o serviço.get serviço aéreo port, que é o que vai me dar acesso ao serviço que está lá no servidor, ponto get preço viagem. Vejam só. Agora eu escolho que eu quero ir para onde? Para BH. Agora, se eu vier aqui e pedir para mostrar o preço do destino e mandar mostrar aqui o preço, quando eu executar esse aplicativo, o que ele vai fazer? Ele já vai se comunicar lá com o meu serviço, ó, e me retornar o preço que foi definido remotamente lá no servidor, que foi o preço de R$150. Se eu vier aqui e mudar para Campinas, ele executa e me retorna o preço de R$200. Então, esta videoaula, qual foi a intenção dela? Foi mostrar para vocês, alunos, como eu faço para criar um serviço web que fica hospedado lá no servidor e como eu faço para criar um cliente, um aplicativo cliente que se conecta a esse serviço web e recebe o retorno do processamento desse serviço. Espero que essa videoaula seja de bom proveito para vocês. Implementem isso na casa de vocês, usando o NetBeans, aí, a plataforma Java, para que vocês possam ver isso na prática. Pensem em outros exemplos também que vocês poderiam utilizar, isso no trabalho de vocês ou em outra atividade que vocês estejam fazendo aí na universidade e encontrar formas de aplicar esse serviço web de maneira que eu possa fazer sistemas que sejam facilmente integrados uns aos outros, independentemente da plataforma. Bons estudos para todos vocês, estamos à disposição aqui no nosso ambiente de aprendizado. Um grande abraço!